Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Empresário de Jorginho no Rio, hein? No Rio e ainda mais, né? Já com o manto sagrado aí, eu vou falar sobre isso. Jorginho que está por detalhes de se tornar reforço do nosso Mengão queridão. Modric, rapaz, olha só, eu falei sobre isso, gente. Eu acho que ainda dava pro Modric no Flamengo. E agora tem aí clube da Itália querendo mesmo o Modric para reforçar sua equipe, hein? E não é clube de Série B, Série C da Itália não, tá? É clube de ponta da Itália. Vou explicar para vocês sobre a situação. Eu acho que teria vaga no Mengão sim, hein, nação? Pelo menos um ano ali, ainda joga muita bola. Arrascaeta e Guilherme Varela se apresentam à seleção uruguaia e o perfil da seleção celeste, rapaz. Olha só o que aí, né? Publicou uma foto do Guilherme Varela e mencionou todas as posições do uruguaio no Flamengo. Sensacional! Flamengo, confrontos definidos, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Cara, falar pra vocês, que loucura, hein? Que loucura, duas decisões, duas oitavas de finais e duas decisões para o Flamengo fora de casa. Vou falar sobre isso. Já foram definidos também os mandos de campo de Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Flamengo em 24 dias. O Flamengo terá 8 jogos. E desses 8 jogos, serão 3 contra o Atlético Mineiro e 3 contra o Internacional. Cara, é a prova de fogo para valer. Realmente, quem tiver condições de jogar, que vai jogar e vai ter que jogar. Essa é a verdade. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu trazendo aqui agora os confrontos definidos aí entre, né, os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, que ficou assim: São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro novamente se encontrando, dessa vez, né, agora pelas oitavas. No ano passado foi na decisão, o Flamengo inclusive rolou, né, para cima do Galo. Essa é a verdade. Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, clássico também lá, né, lá em São Paulo. E Botafogo e Red Bull Bragantino. Tá aí os confrontos definidos. E quem vai jogar em casa e quem decide fora, Henrique? Flamengo decide fora de casa as oitavas de final da Copa do Brasil, assim como também as oitavas de final da Libertadores, né? A Libertadores, tudo bem, tem aquela questão lá, né, de quem terminou em primeiro de seu grupo e quem terminou em segundo. Como o Flamengo terminou em segundo, o Flamengo obviamente vai aí decidir fora de casa a Libertadores diante do Internacional. Flamengo Internacional na Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Flamengo, essas duas decisões, duas oitavas de final, o Flamengo decide fora de casa, nação. Estes dois jogos, Flamengo decide fora de casa, Libertadores e Copa do Brasil. Temos aí o Internacional também decidindo fora de casa a Copa do Brasil, né, contra o Fluminense. O Cruzeiro também decide fora de casa contra o CRB, faz o primeiro jogo em casa. CSA decide fora de casa contra o Vasco. CSA aqui decide aí em casa, o Vasco decide fora. Botafogo decide fora com o Red Bull, hein, lá em São Paulo. São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, decide também fora de casa, lá na casa do Furacão. Primeiro jogo acontece em São Paulo. Bahia acontece o primeiro jogo em Salvador, decide fora de casa contra o Retrô. Retrô jogando em casa, decidindo em casa. E Corinthians decide em casa no Allianz Parque. Joga o primeiro jogo na Neoquímica Arena e decide lá no Allianz Parque com o Palmeiras. Eu separei aqui as, né, datas bases de Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo também pela Copa Libertadores da América. Olha só, no dia 26/7, o Flamengo tem um jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Dia 26/7. Primeira data base da Copa do Brasil acontece no dia 9/7, ou seja,
26/7 o Flamengo tem um Galo. No dia 9, novamente o Flamengo tem um Galo, dessa vez pela Copa do Brasil. Depois, no dia 2/8, tem um Ceará pelo Brasileirão. Em seguida, no dia 6, o Flamengo tem o jogo da volta contra o Galo pela Copa do Brasil. Então, aí 4 jogos, já 3 do Galo. Em sequência, o Flamengo tem no dia 9, Mirassol pela frente, pelo Brasileirão. No dia 13, o Flamengo já pega o Internacional pelo primeiro jogo da Copa Libertadores. No dia 16, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, Internacional. E no dia 20, o Flamengo pega o jogo da volta da Libertadores contra o Internacional. Ou seja, 24 dias, do dia 26 ao dia 20, dia 26/7 ao dia 20/8, o Flamengo tem aí o Atlético Mineiro 3 vezes, Ceará, Mirassol e Internacional 3 vezes. 6 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, Internacional, Mirassol e Ceará, dando um total aí de 8 jogos. 3 com o Galo, 3 com o Atlético, com o Internacional, Ceará e Mirassol. Cara, que pegada vai ser essa, hein? Que pegada vai ser essa? Bom, mas tá aí definidos. Vamos agora focar, lembrando que esses jogos todos acontecem só depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Não vai ser agora, só a partir do final de junho aí que acontecem esses jogos. Fala agora sobre a apresentação de Arrascaeta e também, né, Guilherme Varela. Lembrando que a seleção brasileira, já que já foram lá Danilo, Gerson, Léo Ortiz, o Alexandro, o Wesley, todos já estão na seleção brasileira. Inclusive hoje fizeram o primeiro treino com Carlo Ancelotti. Hoje também se apresentaram Arrascaeta e Guilherme Varela, a seleção celeste, a seleção do Uruguai. E rapaz, o perfil da seleção uruguaia, olha só, hein? Fez questão ali, né, de citar todas as posições em que o defensor rubro-negro Guilherme Varela atua. Colocou a foto de Varela lá e disse aqui, ó, lateral direito, lateral esquerdo e agora também meio campista, Guilherme Varela. Disse aí a seleção uruguaia. Bom, sucesso aí, torcer para que ninguém tenha se machucado, não aconteça nada disso. E volte sã e salva aí para poder ajudar o Mengão queridão, porque depois já temos o Super Mundial de Clubes, o Flamengo estreando no dia 16 contra o Esperance de Tunis, beleza? Bom, falar agora sobre o mercado da bola, porque para muito, né, estão velhos, mas pro Milan, não, meus amigos. Eu falei sobre isso, gente. Eu acho que ainda dava aí um caldo bom o Modric. Isso mesmo, o Modric realmente chegar e assinar ao menos um contrato ali com o Flamengo, já começando agora o Super Mundial de Clubes, contrato até o meio do ano que vem. Um ano de contrato tava bom, 6 meses é um ano, tava show de bola. Mas para muito não serve, o Flamengo não serve para quê, não serve. Gente, eu não, 39 anos, quase 40 anos, mas ainda joga muita bola o Modric, essa é a verdade. E agora, segundo a informação do jornalista Fabrício Romano, o clube italiano, o Milan da Itália, estaria interessado em contratar o croata que fez história no Real Madrid. E outra coisa, o negócio pode acontecer. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Milan está inclinado, interessadíssimo na contratação de Modric. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você acha que o Modric tem vaga ou não teria vaga desse time do Flamengo? Sinceramente, fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente falar agora sobre Jorginho, né? Porque o negócio tá por detalhes, na verdade. Hoje foi aí flagrado o empresário de Jorginho, né, que foi o grande responsável por intermediar essas negociações com o Flamengo, que é o João Santos. Hoje João Santos foi visto aí no Rio de Janeiro, inclusive, né, trajado de manto rubro-negro. Vale lembrar que o Mauro César trouxe uma informação importante, que Jorginho, do advogado Jorginho, só falta dar o ok em relação às cláusulas do contrato apresentado pelo Arsenal, para daí então ele dar sequência na rescisão lá de contrato com o Arsenal e assinar com o Flamengo e jogar o Super Mundial de Clubes com o nosso Mengão queridão. O empresário Jorginho, João Santos, ainda está no Rio de Janeiro
que é o principal intermediário nessa negociação entre Flamengo e Jorginho, para o ítalo brasileiro chegar e reforçar o nosso Mengão queridão. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha sobre essa chegada de Jorginho? Vai ser um bom reforço? Vai ser um reforço que vai ajudar ali realmente no nosso Mengão queridão nessa disputa do Super Mundial de Clubes, principalmente, né, que ele já chega agora para reforçar, qualificar ainda mais o elenco nessa disputa do Super Mundial de Clubes? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.